A presença que te trouxe até este momento não é casual. Talvez tenha sido uma inquietação silenciosa, uma ressonância profunda com algo que transcende a superfície das explicações convencionais sobre sensibilidade humana. Se chegaste até aqui, compreende que não nos debruçamos sobre romantizações simplistas da empatia ou sobre sentimentalismos que diluem a verdadeira natureza deste fenômeno arquetípico. Estamos diante de uma investigação das forças primordiais que se manifestam através daqueles que Jung chamaria de portadores inconscientes do material psíquico coletivo. O empata, na concepção que aqui se desenvolve, não é meramente um indivíduo de coração generoso que compartilha as emoções alheias. É algo infinitamente mais complexo e perigoso. Um condutor psíquico através do qual o inconsciente coletivo se derrama sem filtros, carregando consigo toda a carga não processada da humanidade. Jung nos alertava sobre os perigos de sermos possuídos pelos arquétipos, e o empata desprotegido representa precisamente esta possessão, não por entidades externas, mas pelas estruturas psíquicas profundas que governam nossa espécie. A popularização do conceito de empatia na cultura contemporânea representa um dos maiores desserviços já prestados à compreensão autêntica deste fenômeno. Quando algo se torna palatável para o consumo das massas, inevitavelmente perde sua potência original, sua natureza iniciática, sua capacidade de transformação. O empata genuíno não é a figura angelical e sorridentemente compassiva que a espiritualidade comercial nos apresenta. É, antes, um carregador de pesos invisíveis, um portador de sombras alheias que muitas vezes nem sequer reconhece a origem de seu fardo. Para compreender verdadeiramente esta condição, devemos mergulhar além das camadas pessoais e até mesmo interpessoais da experiência. O empata opera numa dimensão onde os limites do eu se dissolvem perante as correntes arquetípicas que animam outras consciências. Jung descrevia os arquétipos como padrões primordiais de experiência humana, estruturas psíquicas herdadas que moldam nossa percepção e comportamento. O empata, sem o devido preparo consciente, torna-se vulnerável a essas correntes, absorvendo não apenas emoções individuais, mas complexos arquetípicos inteiros. Imagine um curandeiro tribal em tempos ancestrais, ajoelhado na terra durante uma grande pestilência, vomitando sangue não por estar fisicamente enfermo, mas porque a própria terra adoeceu e ele serve como condutor para essa patologia coletiva. Esta imagem, longe de ser metafórica, representa a realidade psíquica do empata. Eles transmutam o que não lhes pertence, sofrem com feridas que nunca foram suas, carregam mortos que outros abandonaram no caminho. Esta capacidade de transmutação, quando inconsciente, condena o empata a uma existência de servidão psíquica. Eles se tornam, nas palavras de Jung sobre a individuação interrompida, eternos puer aeternos, crianças eternas que nunca desenvolveram a estrutura egóica necessária para separar o eu do não-eu. Permanecem numa fusão primordial com o material psíquico circundante, confundindo compaixão com dissolução de fronteiras. A linguagem dos sonhos oferece insights profundos sobre esta condição. Em sessões analíticas, observei repetidamente sonhos onde empatas aparecem como figuras cegas em pontes sobre abismos, estendendo as mãos tanto para buscar auxílio quanto para afastar algo terrível. Abaixo deles, um coro de vozes desesperadas clama por atenção. A cegueira não é literal, representa a incapacidade de distinguir entre a própria dor e a alheia, entre o material psíquico pessoal e o coletivo. Esta cegueira psíquica tem raízes profundas na estrutura da consciência ocidental moderna. Jung observava que nossa civilização perdeu o contato com os rituais iniciáticos que nas sociedades tradicionais preparavam os indivíduos sensíveis para lidar com forças psíquicas poderosas. Sem estes ritos de passagem, o empata moderno encontra-se desprotegido numa batalha para a qual não foi treinado. O inconsciente, como Jung incansavelmente enfatizava, não possui bússola moral. É um caldeirão onde o sagrado e o profano, o luminoso e o sombrio, coexistem em tensão dinâmica.
Quando um empata se abre para o material psíquico de outro, seja por compaixão consciente ou por permeabilidade energética involuntária, ele convida para seu sistema interno toda a matéria não processada daquela psique. E a verdade inquietante é que a maioria dos seres humanos caminha pela vida arrastando sombras enormes e intocadas. A sombra, na terminologia junguiana, representa todos os aspectos de nossa personalidade que foram reprimidos, negados ou rejeitados. Cada pessoa carrega uma sombra proporcional ao grau de sua inconsciência. Quanto mais alguém se identifica exclusivamente com sua persona, a máscara social que apresentamos ao mundo, maior e mais feroz se torna sua sombra. E esta sombra, como toda energia psíquica, busca expressão. Quando não encontra acolhimento consciente em seu portador original, procura outro receptáculo. O empata desprotegido torna-se este receptáculo. Sua permeabilidade psíquica, que poderia ser um dom se consciente, transforma-se numa vulnerabilidade quando inconsciente. Eles absorvem as raivas não expressas, as tristezas não choradas, os medos não enfrentados de todos aqueles com quem entram em contato. E por que não desenvolveram a capacidade de discernir entre o próprio material e o alheio, começam a acreditar que todas essas emoções lhes pertencem. As tradições xamânicas africanas, que Jung estudou extensivamente, oferecem uma perspectiva esclarecedora sobre este fenômeno. Há relatos de jovens sonhadores que caminhavam pelas bordas das florestas e ouviam os lamentos de espíritos sem nome. Estes espíritos não comunicavam através de palavras, mas de ondas emocionais súbitas, tristeza avassaladora, terror inexplicável, saudade sem objeto. O jovem sonhador começava a manifestar estes estados em momentos aparentemente aleatórios, chorando sem motivo, tremendo em silêncio, rindo quando nada justificava a alegria. A resposta tribal a este fenômeno é instrutiva. Não se buscava exorcizar os espíritos ou medicar o jovem. O ancião da tribo o ensinava a falar com essas presenças, a nomeá-las, a estabelecer limites conscientes. Esta é a lição fundamental que se oferece ao empata moderno. Sem discernimento, a empatia torna-se um campo de jogo para arquétipos rejeitados. Mas com consciência e nomeação, pode transformar-se no caminho do alquimista. A alquimia, tanto em seu aspecto material quanto psicológico, sempre se ocupou da transformação do prima matéria, a matéria-prima caótica, em ouro filosófico. Jung via na alquimia um sistema projetivo para o processo de individuação, onde os metais representavam diferentes estados da consciência. O empata consciente opera como um alquimista psíquico. Não absorve indiscriminadamente o material que encontra, mas o reconhece, nomeia e, quando apropriado, ajuda em sua transmutação. Esta distinção é crucial. O empata inconsciente diz: eu sinto o que os outros sentem, como se isso encerrasse o fenômeno. O empata consciente pergunta: por que estou sentindo isso? Como isso entrou em meu campo? O que posso fazer com esta informação? A primeira postura leva à possessão, a segunda à maestria. A possessão, no contexto junguiano, não se refere necessariamente a entidades sobrenaturais, mas à dominação da consciência por conteúdos inconscientes. O empata pode ser invadido pelo arquétipo do Salvador, da Grande Mãe, do Mártir, do Curador ferido. Cada um destes padrões arquetípicos possui uma agenda própria, uma necessidade compulsiva de expressão que pode subjugar a vontade consciente do indivíduo. O arquétipo do Salvador, por exemplo, cria uma compulsão irresistível de resgatar outros de suas dificuldades. A pessoa possuída por este padrão sente-se fisicamente agitada na presença do sofrimento alheio, como se fosse pessoalmente responsável por aliviá-lo. Desenvolve uma identidade baseada na capacidade de ajudar, tornando-se viciada na gratidão e dependência dos outros. Quando não há ninguém para salvar, experimenta um vazio existencial profundo. Similarmente, o arquétipo da Grande Mãe pode possuir empatas, criando uma necessidade compulsiva de nutrir e proteger. A pessoa sob esta influência não consegue permitir que outros experimentem suas próprias dificuldades de crescimento. Infantiliza aqueles que ama
criando dependência em nome do cuidado. Sua identidade torna-se tão entrelaçada com o papel de cuidadora que ela perde o senso de quem é além desta função. O mártir representa, talvez, a possessão mais perigosa para empatas. Este arquétipo transforma o sofrimento em virtude, criando uma identidade baseada na capacidade de suportar dor. A pessoa possuída pelo mártir acredita inconscientemente que seu valor reside em sua disposição de sofrer pelos outros. Desenvolve uma relação viciante com a própria dor, encontrando propósito e significado apenas quando está carregando fardos que não lhe pertencem. Jung alertava que os arquétipos, quando não integrados conscientemente, tendem a se manifestar através do que ele chamou de enantiodromia, a reversão para o oposto. O curador compulsivo torna-se secretamente destrutivo. O salvador transforma-se em perseguidor. A mãe superprotetora revela-se devoradora. Esta reversão acontece porque a energia psíquica, quando reprimida em uma direção, inevitavelmente irrompe na direção oposta. No caso do empata, esta enantiodromia pode manifestar-se de formas sutis, mas devastadoras. A pessoa que se dedica obsessivamente ao bem-estar alheio pode desenvolver uma agressividade passiva feroz. Aquele que nunca expressa suas próprias necessidades pode tornar-se manipulativo em suas tentativas inconscientes de obtê-las. O que sempre coloca outros em primeiro lugar pode secretamente ressentir-se de sua própria generosidade. Esta dinâmica é particularmente evidente em relacionamentos onde empatas se envolvem com personalidades narcísicas ou borderline. Superficialmente, parece que o empata é uma vítima inocente da manipulação alheia. Mas uma análise mais profunda revela uma dinâmica inconsciente mutuamente alimentada. O empata é inconscientemente atraído pela intensidade emocional do outro, pela oportunidade de exercer seu papel de salvador, pela familiar dança de fusão e separação que ecoa padrões estabelecidos na infância. Jung enfatizava que não existem vítimas inocentes nos relacionamentos psicologicamente significativos. Cada pessoa atrai e é atraída por dinâmicas que ressoam com seus complexos inconscientes não resolvidos. O empata que repetidamente se envolve com pessoas emocionalmente instáveis está inconscientemente buscando oportunidades de encenar seus próprios dramas internos não resolvidos. Esta compreensão não implica culpabilização, mas responsabilização. Jung distinguia entre culpa, um julgamento moral sobre ações passadas, e responsabilidade, a capacidade de responder conscientemente às próprias escolhas. O empata em processo de individuação deve assumir responsabilidade por sua participação inconsciente em dinâmicas destrutivas, não para se castigar, mas para desenvolver a consciência necessária para fazer escolhas diferentes. O processo de individuação para empatas requer uma descida ao que Jung chamava de nekia, a jornada noturna da alma. Como os heróis míticos que desciam ao submundo para recuperar algo perdido, o empata deve mergulhar nas profundezas de sua própria psique para encontrar as partes de si mesmo que foram sacrificadas em nome da sensibilidade aos outros. Esta descida frequentemente revela verdades desconfortáveis. O empata pode descobrir que usa sua sensibilidade como forma de controle sutil, tornando-se indispensável para outros como estratégia de segurança emocional. Pode reconhecer que sua compulsão de ajudar mascara uma profunda necessidade de se sentir superior ou especial. Pode admitir que prefere absorver a dor alheia a enfrentar sua própria solidão essencial. Estas descobertas não são motivo de vergonha, mas de libertação. Jung observava que aquilo que não trazemos à consciência nos governa a partir das sombras, manifestando-se como destino aparentemente inevitável. Mas quando iluminamos estes padrões inconscientes, recuperamos o poder de escolha. O empata consciente não é menos sensível que o inconsciente, mas sua sensibilidade serve à individuação ao invés de impedi-la. A individuação, conceito central na psicologia junguiana, não se refere ao individualismo egóico ou ao isolamento dos outros. É o processo pelo qual nos tornamos quem verdadeiramente somos, integrando tanto os aspectos conscientes quanto inconscientes de nossa personalidade. Para o empata,
A individuação requer o desenvolvimento de uma estrutura egóica forte o suficiente para conter e processar material psíquico intenso sem ser dominada por ele. Esta estrutura não é uma muralha defensiva que bloqueia o contato com outros, mas uma membrana semipermeável que permite a conexão consciente enquanto mantém a integridade individual. Jung usava a imagem do vaso hermético dos alquimistas, um recipiente forte o suficiente para conter reações químicas intensas sem se quebrar, mas permeável o suficiente para permitir transformações. O empata individuado desenvolve o que podemos chamar de compaixão consciente, a capacidade de sentir com o outro sem perder o centro. Esta compaixão não nasce da fusão, mas da diferenciação. Somente quando estamos firmemente enraizados em nossa própria identidade podemos verdadeiramente encontrar o outro como outro, ao invés de como extensão de nós mesmos. Esta diferenciação permite ao empata discernir entre ressonância genuína e contaminação psíquica. A ressonância acontece quando reconhecemos no outro algo que também existe em nós, criando uma ponte de compreensão mútua. A contaminação ocorre quando absorvemos material psíquico que não nos pertence, perdendo nossa própria frequência na cacofonia de vozes interiores alheias. O desenvolvimento desta capacidade discriminatória requer tempo e prática dedicada. Jung recomendava a técnica da imaginação ativa como meio de dialogar conscientemente com conteúdos inconscientes. Para empatas, esta técnica pode ser adaptada para incluir o diálogo com as vozes que percebem em seu campo psíquico. Ao invés de automaticamente absorver estas vozes, podem aprender a questioná-las. Quem é você? De onde vem? O que quer de mim? Este questionamento não é uma forma de paranoia, mas de discernimento psíquico. Jung observava que a psique funciona de forma autônoma, produzindo constantemente imagens, emoções e impulsos que podem, ou não, refletir nossa verdadeira natureza. O empata, devido à sua permeabilidade, é particularmente suscetível a confundir conteúdos autônomos com experiência pessoal. A prática regular de introspecção, seja através de meditação, journaling, análise de sonhos ou psicoterapia, torna-se essencial para o empata em processo de individuação. Esta introspecção não é auto-obsessão narcísica, mas higiene psíquica necessária. Assim como lavamos o corpo para remover impurezas físicas, devemos limpar regularmente nossa psique das impressões que não nos pertencem. Os sonhos oferecem um recurso particularmente valioso neste processo. Jung via os sonhos como mensagens do inconsciente à consciência, oferecendo perspectivas que o ego por si só não pode alcançar. Para empatas, os sonhos frequentemente revelam a verdadeira natureza de sua condição, mostrando simbolicamente onde estão absorvendo material alheio e como podem recuperar sua própria energia. Sonhos típicos de empatas incluem imagens de estar afogando em oceanos emocionais, de carregar pesos que não conseguem largar, de estar numa casa com muitas portas que não conseguem fechar. Estas imagens não são meramente simbólicas. São mapas psíquicos que indicam onde o trabalho de diferenciação é mais necessário. A interpretação destes sonhos requer uma abordagem que vá além do puramente pessoal. Jung distinguia entre o inconsciente pessoal, formado por experiências individuais reprimidas, e o inconsciente coletivo, composto por padrões universais da experiência humana. Os sonhos de empatas frequentemente tocam nas camadas coletivas, revelando não apenas questões pessoais, mas padrões arquetípicos que estão sendo constelados em sua psique. Esta dimensão coletiva da experiência empática conecta-se com o conceito junguiano de synchronicity, coincidências significativas que sugerem uma ordem subjacente na realidade psíquica. Empatas frequentemente experimentam sincronicidades intensas, encontrando-se repetidamente em situações onde suas sensibilidades são requeridas ou testadas. Jung via estas sincronicidades não como mero acaso, mas como evidência de que a psique individual está conectada a uma matriz mais ampla de significado. Para o empata, compreender e trabalhar com sincronicidades pode ser uma forma de distinguir
entre encontros genuinamente significativos e absorção compulsiva de material alheio. As sincronicidades verdadeiras trazem uma sensação de propósito e crescimento, mesmo quando envolvem dificuldade. A absorção compulsiva, por outro lado, deixa uma sensação de depressão e confusão. Esta distinção torna-se particularmente importante no contexto dos relacionamentos. Empatas frequentemente confundem intensidade emocional com profundidade espiritual, atraindo-se por pessoas cujo drama interno ressoa com suas próprias feridas não curadas. Aprender a distinguir entre conexão autêntica e compulsão traumática é um aspecto crucial do processo de individuação. Jung observava que tendemos a ser atraídos por pessoas que carregam partes rejeitadas de nós mesmos, o que ele chamava de projeção da sombra. Para empatas, esta dinâmica pode ser particularmente intensa, porque sua sensibilidade os torna especialmente conscientes das sombras alheias. Podem encontrar-se repetidamente em relacionamentos onde tentam curar no outro o que não curaram em si mesmos. O caminho da maturidade empática envolve retirar estas projeções, reconhecendo que nossa atração por certas pessoas frequentemente reflete aspectos nossos que precisam de atenção. Isto não significa que devemos evitar relacionamentos desafiadores, mas que devemos abordá-los com consciência de nossas próprias motivações inconscientes. Este processo de retirada de projeções é facilitado pelo que Jung chamava de função transcendente, a capacidade da psique de criar símbolos e imagens que bridgeiam opostos aparentemente irreconciliáveis. Para empatas, desenvolver esta função significa aprender a manter tensões paradoxais, sentir sem absorver, cuidar sem controlar, amar sem perder-se. A função transcendente manifesta-se frequentemente através da criatividade. Muitos empatas são naturalmente artísticos, usando a expressão criativa como forma de processar e transformar o material emocional que absorvem. Jung encorajava esta expressão criativa como forma de dar forma consciente aos conteúdos inconscientes, transformando energia psíquica bruta em produtos culturalmente valiosos. No entanto, a criatividade do empata inconsciente pode tornar-se uma forma de automedicação, uma fuga da intensidade de sua experiência interior. A criatividade consciente, por outro lado, serve como ponte entre o mundo interior e exterior, permitindo que o empata contribua construtivamente para o coletivo sem sacrificar sua própria integridade. Esta contribuição consciente representa o verdadeiro potencial do empata individuado. Jung via certas pessoas como ponte builders naturais entre diferentes níveis de consciência. O empata consciente pode servir esta função, ajudando outros a navegar territórios psíquicos que ele próprio mapeou através de sua jornada de individuação. Mas esta contribuição deve surgir de completude, não de carência. O empata que ainda busca validação através de sua capacidade de ajudar outros permanece preso em dinâmicas inconscientes. Somente quando encontrou seu próprio centro, pode verdadeiramente servir como guia para outros em território similar. Este processo de encontrar o centro, o que Jung chamava de self, representa o objetivo último da individuação empática. O self não é o ego, a parte consciente da personalidade, mas a totalidade da psique, incluindo tanto aspectos conscientes quanto inconscientes. É o centro regulador que permite que os opostos coexistam sem se destruírem mutuamente. Para o empata, conectar-se com o self significa transcender a identificação exclusiva com o papel de sentir pelos outros. Significa descobrir uma identidade mais profunda, que inclui, mas não é limitada pela sensibilidade empática. Esta identidade mais ampla permite que a empatia flua naturalmente quando apropriada, sem compulsão ou exaustão. O empata conectado ao self não precisa mais provar seu valor através do sofrimento ou do serviço. Sua presença torna-se naturalmente curativa, porque emana de integridade ao invés de carência. Outros são atraídos não por sua disposição de absorver dor, mas por sua capacidade de permanecer centrados em meio ao caos emocional. Esta transformação não acontece da noite para o dia. Jung enfatizava que a individuação é um processo lifelong,
com períodos de progresso intercalados com regressões aparentes. Para empatas, este processo pode ser particularmente desafiador, porque envolve questionar e reformular padrões que podem ter servido como estratégias de sobrevivência desde a infância. Muitos empatas desenvolveram sua sensibilidade como resposta a ambientes familiares instáveis, tornando-se hipervigilantes às emoções dos cuidadores, como forma de antecipar e evitar conflitos. Esta hipervigilância, embora adaptativa na infância, torna-se problemática na idade adulta quando generalizada para todos os relacionamentos. O trabalho terapêutico com empatas frequentemente envolve ajudá-los a distinguir entre sensibilidade genuína e hipervigilância traumática. A primeira surge da conexão natural com outros. A segunda, do medo de abandono ou retaliação. Compreender esta distinção permite que o empata mantenha sua sensibilidade natural enquanto desenvolve limites saudáveis. Este processo de desenvolvimento de limites é frequentemente mal compreendido como endurecimento ou perda de sensibilidade. Na verdade, limites saudáveis aumentam a capacidade de intimidade genuína, porque permitem que o empata esteja verdadeiramente presente com o outro sem perder-se na fusão. Jung comparava isso com a membrana celular, que deve ser permeável o suficiente para permitir trocas nutritivas, mas definida o suficiente para manter a integridade da célula. Assim, através desta jornada de consciência, diferenciação e integração, o empata gradualmente se transforma de uma esponja psíquica involuntária em um alquimista consciente da experiência emocional. Esta transformação não diminui sua capacidade de sentir, mas a refina, permitindo que sirva tanto à própria individuação quanto ao bem-estar genuíno dos outros.